paz do Senhor a todos. Palavra para a nossa meditação, Salmo de número 103. Salmo 103. Nós vamos ver apenas alguns versos desse salmo, que é um salmo longo, maravilhoso, mas apenas alguns versos para a nossa meditação aqui. O verso de número 1 diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. O verso 2: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele o que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Ainda o verso 4, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Verso 8, misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. O verso 10, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Deus amado, nós te louvamos pela oportunidade de lermos e meditarmos a tua palavra, que teu Espírito aplique, Senhor, a mesma ao nosso coração, abra o nosso entendimento para compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de um salmo de Davi, e um salmo maravilhoso. E esse salmo, ele na verdade é um convite para que o servo de Deus possa louvar ao Senhor pela sua maravilhosa graça. Interessante que o louvor que nós cantamos antecedendo a palavra fala de um convite também para louvar a Deus. E louvar pela graça maravilhosa do Senhor que alcançou as nossas vidas. Sempre nós falamos em graça, nós lembramos sempre daquilo que é a definição de graça, que é o favor imerecido. Mas muitas das vezes, irmão, nós às vezes agimos como se nós merecêssemos alguma coisa que vem pela graça de Deus. E quando nós agimos pensando que há mérito em nós deixamos de compreender aquilo que de fato é a graça maravilhosa do Senhor, que alcançou as nossas vidas, trazendo sobre nós uma maravilhosa salvação. E essa graça maravilhosa é a mesma que continua operando em nós no processo de salvação, nos garantindo aquilo que é a nossa esperança e a certeza de que um dia estaremos salvos com o Senhor na eternidade. E isso tudo é fruto dessa graça maravilhosa que alcançou as nossas vidas. E o salmista, louvando a respeito dessa graça, ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Meus irmãos, aqui é um convite de Deus para nós, para que nós possamos bendizer ao Senhor, e tudo que há em nós, todo o nosso ser, cada parte do nosso corpo deve ser de tal maneira que expresse a Deus um louvor de gratidão por ter sido alcançado pela maravilhosa graça de Deus. Então tudo que há em nós deve expressar um louvor, uma adoração a Deus. A nossa postura, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de vestir, tudo que há em nós deve expressar um louvor que venha bendizer o nome do nosso Deus
que salvou a nossa vida. No verso 2 ele diz: minha alma, não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Amados, quantas bênçãos nós recebemos do Senhor no longo da nossa caminhada. Quanta coisa maravilhosa Deus fez a nosso favor. E nós não podemos esquecer de todos os benefícios. Louvamos ao Senhor e não podemos esquecer de nenhum dos benefícios que o Senhor faz em favor das nossas vidas. E ele vai dizendo, como se ele estivesse conversando com a sua alma, e ele diz assim: e é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades. Amados, Deus, ele continua curando as nossas enfermidades. Glorificamos ao Senhor porque quantos já foram curados desses dias? Pela maravilhosa graça de Deus. Mas a enfermidade que maior benefício nos traz é exatamente aquela enfermidade causada pelo pecado, que é a enfermidade da nossa alma. Mas a graça de Deus, ela sara a nossa enfermidade, ela sara a nossa alma, ela redime a nossa alma, ela cura a nossa alma. E verso 4 assim: redime a tua vida da perdição. Nós somos pela graça redimidos da perdição. Por quê? Porque sobre nós havia uma sentença de condenação, de juízo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a sentença que estava sobre nós era de morte, de condenação. Mas a maravilhosa graça de Deus nos alcançou, redimiu a nossa vida e nos livrou dessa sentença de condenação. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, amados, é saber que não há mais condenação para nós, porque somos salvos em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. E te coroa de benignidade e misericórdia. Amados, o Salmo ainda vai nos dizer de maneira tão maravilhosa que Deus que nós servimos é um Deus misericordioso, é um Deus piedoso, é um Deus grande em benignidade. E diz ainda: esse Deus maravilhoso, piedoso, não nos tratou segundo os nossos pecados e nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Meus irmãos, ai de nós se não fosse a graça de Deus. Deus não nos tratou segundo os nossos pecados. Se Ele nos tratasse segundo os nossos pecados, o que seria de nós? Porque quem aqui de nós que estamos ouvindo essa palavra, podemos dizer assim: eu não pequei hoje, eu não peco, eu sou um servo fiel. Amados, todos nós lidamos com esse problema do pecado. E por mais que nós nos esforcemos para não pecar, nós ainda cometemos o pecado. Mas o Senhor, de forma maravilhosa, não nos trata segundo o nosso pecado, porque pela graça de Deus, Ele age em nós segundo a misericórdia. E Ele, consciente daquilo que é a nossa fraqueza, a nossa limitação, e sabendo que nenhum homem seria capaz de ser fiel e não pecar em toda a sua vida, Ele envia o seu Filho unigênito. O Senhor Jesus vem para justamente justificar a nossa vida pela graça maravilhosa. E esse Jesus, homem perfeito, sabendo da nossa imperfeição, da nossa incapacidade de sermos perfeitos, Ele assumiu o nosso lugar e Ele pagou o preço por nós. Ele nos redimiu e Ele foi homem perfeito por nós. E nele a graça de Deus nos alcança e nos torna perfeito em Cristo Jesus. O Senhor nos justifica pelo seu sangue, o Senhor nos torna justo pelo sacrifício de Jesus. Isso é graça maravilhosa. Não é por aquilo que nós fizemos, mas é pelo amor do Senhor, é por aquilo que Cristo fez por nós. Deus nos trata por aquilo que Cristo fez por nós, e por isso nós somos salvos. Por isso a nossa salvação é algo tão extraordinário e tão certo, irmãos, porque essa graça é maravilhosa. E o salmista, sabendo o tamanho dessa graça, ele não vê outra coisa, outra palavra, outra expressão para falar do tamanho da graça de Deus, a não ser dizendo assim: assim como o céu está elevado acima da terra. Já pensou, irmão, quão distante
está o céu acima da terra. E o salmista, sabendo da graça de Deus, o tamanho da graça, ele vai dizer assim, como está elevado o céu acima da terra, assim é grande a misericórdia do Senhor sobre os que o temem. Meus irmãos, essa é a grandeza da graça de Deus, e nisso nós descansamos. Nisso nós descansamos. Lemos ali nas cartas de Paulo falando que a igreja do Senhor será preservada e apresentada incorruptível. Será apresentada de forma a não ver na igreja nenhuma causa de condenação, nenhuma causa de ser apontado um erro, mas a igreja será apresentada de forma santa, incorruptível. Meus irmãos, já pensou o que é nós sermos apresentados diante de Deus e Deus olhar para você, não tem o que acusar na vida dessa pessoa, não há o que acusar, ele está incorruptível, porque a graça de Deus nos proporciona isso. A igreja só pode apresentar de maneira santa, incorruptível, porque ela se apresenta coberta pela graça de Deus e justificada pelo maravilhoso sangue de Jesus. Então a perfeição de Cristo se revela na sua igreja e por isso ela se apresenta de forma incorruptível, porque Jesus foi perfeito por nós e em nós, louvado seja o nome do Senhor. Que nós nunca devemos esquecer do tamanho da misericórdia de Deus e do tamanho dessa graça que nos salvou. E vamos sempre louvar a Deus pela graça maravilhosa que alcançou a nossa vida. Amém? Palavra de